Olá, meus amigos, aqui é o Watchman River, obrigado por se juntarem a mim. Espero que vocês estejam bem. Hoje é terça-feira, 2 de junho de 2026, e está um dia lindo aqui no meio de Connecticut, à beira do rio. Um dia simplesmente maravilhoso. Estou meio surpreso de estar sozinho aqui. Ninguém estacionou à minha esquerda ou direita em um dia tão bonito. E hoje não tenho plateia ao vivo, exceto pelos pássaros. Tudo bem. Acho que eles contam, mas a Misty não está. Ela é uma gata, caso você não soubesse disso. A tartaruga também não está aqui. Os esquilos não estão aqui. Os esquilos menores também não estão aqui. Mas há pássaros. E antes de eu começar a gravar, eles estavam fazendo tipo um show aéreo. Eles faziam loopings e giravam no ar, apenas se exibindo. Mas tem muitos pássaros por aqui, mas é só isso. Mas antes de chegarmos à seriedade da nossa mensagem de hoje, vamos à seriedade da palavra de Deus. Selecionei algumas escrituras para compartilhar e espero que abençoem e encorajem vocês. Vamos a Deuteronômio 31:8. E o Senhor, Ele é quem vai adiante de você. Ele estará com você. Ele não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo nem se desanime. Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Diga um amém. Obrigado, eu ouvi isso. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Versículos lindos. Vamos para 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deuteronômio 31, versículo 6. Seja forte e corajoso. Não tema, nem tenha medo deles. Pois o Senhor, seu Deus, é quem vai com você. Ele não te deixará nem te abandonará. Salmo 27, versículo 14. Espere no Senhor, seja forte e Ele fortalecerá o seu coração. Espere, digo, no Senhor. Um dos meus favoritos, Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Salmo 73, versículo 26. Minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Eu adoro os para sempre na Bíblia. Amo mesmo. Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E vamos fazer mais um. Isaías 40, versículo 29. Ele dá força ao fraco e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus é tão bom. Se não conhece o Senhor Jesus, por favor, continue assistindo, eu peço. O tempo é curto e chegou a hora de você perceber quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e fazer dele o Senhor da sua vida e crer nesse evangelho poderoso. Eu vou compartilhar isso. Você pode ter uma nova vida hoje. Tudo bem. Por onde começamos? Acho que vou começar aqui. Muitos têm me pedido nas últimas semanas para falar sobre o que está acontecendo em Israel nesta semana. E eles dizem, mas Tom, Israel, eles estão pecando lá, eles estão pecando. Eu digo, bem, sim, bem-vindo à vida na Terra, onde a maior parte do mundo rejeita Jesus e largo é o caminho para a destruição. Esse é o mundo em que vivemos. Olha, a palavra de Deus nunca descreve Israel ou o povo judeu como pessoas perfeitas que não pecam. Eles só diferem de nós por serem o povo e a terra escolhidos de Deus. Mas colocar tais expectativas sobre eles, eu não vou apoiar Israel ou o povo judeu por causa do que estão fazendo. Olhe ao redor do mundo. Estamos vivendo em um mundo caído, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eles precisam de Jesus assim como nós. Muitos parecem colocar Israel em um tipo de padrão diferente, como se eles tivessem que viver diferente só por serem a nação e o povo de Deus. Mas são pessoas caídas. Vivemos em um mundo quebrado. Quero compartilhar um link na descrição abaixo porque acho que isso aborda esse assunto da maneira mais perfeita possível.
E a irmã Jan Markell disse isso melhor do que eu jamais poderia dizer. Ela disse: a cegueira espiritual de Israel é motivo para os cristãos rejeitarem eles? Muitos crentes ficam chocados ao saber que a terra de Deus será mais uma vez profanada em junho, com um evento de gala LGBTQ no Mar Morto. Na verdade, é exatamente o local de Sodoma e Gomorra. Em Romanos 9-11, Paulo argumenta que Deus permanece fiel ao povo judeu, apesar de sua descrença generalizada em Jesus e de suas buscas mundanas, pois suas promessas são irrevogáveis. Deus mantém um remanescente pela graça, usa o endurecimento parcial e temporário de Israel para trazer salvação aos gentios e promete: é aqui que tantas pessoas não entendem. Promete uma restauração futura, onde todo Israel será salvo na segunda vinda. Romanos 11, versículo 26. Deus tem dois grupos de pessoas da aliança, os judeus e os crentes. Ele não pode e não vai quebrar a aliança com nenhum dos dois. Isso o tornaria um quebrador, não cumpridor de alianças. Voltamos àquela palavra incômoda, irrevogável. Além disso, a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, João 4, versículo 22. Eles são um povo especial para ele, mas isso torna o evento de junho ainda mais doloroso. O Ministério das Relações Exteriores de Israel divulgou o evento Terra do Orgulho como o maior festival LGBTQ já feito no Oriente Médio, previsto para o início de junho e que já está acontecendo. A celebração deve transformar a paisagem do deserto perto do Mar Morto em uma cidade temporária, com hotéis, entretenimento, locais de eventos e programação 24 horas por dia. É o maior evento desse tipo no Oriente Médio. E isso porque todos os outros países do Oriente Médio jogam homossexuais de prédios ou de outras formas, os matam e torturam. Há, obviamente, um peso simbólico em sediar um evento desse tipo em uma região tão ligada a um dos relatos mais impactantes de julgamento da Bíblia. Mas falando sobre Sodoma e Gomorra, uma sociedade secular não pensa muito sobre julgamento. Ezequiel 36 enfatiza que, quando os judeus retornarem à terra, farão isso em incredulidade. A regeneração espiritual acontecerá muito mais tarde. Os ossos secos de Ezequiel 37 refletem a falta de fôlego ou de vida espiritual. Deus declara que está reunindo-os de volta não por causa deles, mas por causa do meu santo nome, porque a presença deles entre as nações fez com que o meu nome fosse profanado. Ezequiel 36 promete que, uma vez de volta à terra, Deus os purificará, lhes dará um novo espírito e fará com que andem em seus estatutos, mas isso acontecerá muito depois. Por fim, haverá um avivamento espiritual e a terra será como o jardim do Éden. Ezequiel 36, versículos 35 e 36. A história de Sodoma e Gomorra há muito serve como um alerta sobre o declínio moral e as consequências de se afastar de Deus. Assim, sou bombardeado com perguntas sobre quantos ministérios ainda poderiam permanecer ao lado de Israel. O que antes era lembrado como um lugar de julgamento, agora está sendo rebatizado como um lugar de celebração, e para muitos fiéis, isso é ir longe demais. Eles estão abandonando o navio. Eles desistiram da terra de Deus e do povo de Deus. Eu vejo isso o tempo todo nos comentários dos meus vídeos. O Prophecy News Watch disse muito bem: há um amor antigo e profundo por Israel na comunidade cristã. Muitos veem a nação não apenas como um aliado geopolítico, mas como um elemento central na história redentora de Deus. Eles oram pela sua paz, eles defendem sua existência, eles celebram sua resiliência. Então, quando algo assim surge, a reação não é de rejeição, é de lamento. Perfeitamente colocado, como outras sociedades seculares, Israel precisa de Jesus. Unir-se a Israel não significa que estamos alinhados com tudo o que a nação e o povo fazem. A maioria está em cegueira espiritual. Seus líderes são espiritualmente cegos. A maior parte das suas forças armadas também está. Há um remanescente que já foi regenerado e isso vai mudar algum dia. A aliança de Deus com Abraão é eterna. Gênesis 12, versículos 2 e 3. O povo judeu é o povo escolhido de Deus, e o cristianismo deve uma dívida teológica às suas raízes judaicas. A fundação moderna de Israel é vista por muitos como o cumprimento das profecias bíblicas.
Vamos lembrar as palavras de Deuteronômio 7, versículos 6 e 8. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, escolheu vocês dentre todos os povos da face da terra para serem o seu povo, o seu tesouro precioso. O Senhor não pôs o seu amor sobre vocês, nem os escolheu porque eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor amou vocês e cumpriu o juramento que fez aos seus antepassados, que ele os tirou de lá com mão poderosa e os resgatou da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. O propósito eterno de Deus é abençoar o mundo através de Israel. Nossa Bíblia é um livro judaico. Nosso Salvador é um Salvador judeu. Atualmente, muitos judeus estão vindo à fé no Messias judeu mais rapidamente do que em qualquer outro período da história. Todos que estão lendo este artigo estiveram em trevas espirituais em algum momento. Alguém fez isso. Não desistiu de você, e nós não devemos desistir do povo judeu nem da nação de Israel. Isso foi simplesmente, vou colocar o link disso na descrição abaixo, mas isso foi dito de forma tão perfeita. Ela disse isso muito melhor do que eu diria. Uau! Esses são os dias em que estamos vivendo. Estamos vivendo nos últimos dias. E isso me surpreende ou choca que eles estejam fazendo esse festival em Israel? Não, não. Mundo quebrado, pessoas quebradas. Eles precisam de Jesus como nós um dia precisamos. Encontramos Jesus crendo em seu sangue expiatório e em sua obra consumada. Então nossa oração é que ele salve muitos, muitos mais nesses últimos dias. Certo, vamos às notícias que estão acontecendo. Como você talvez saiba, houve uma grande tempestade ontem. E há tantas informações saindo sobre isso. Mas o presidente Trump postou isso na Truth Social, seja lá como você chame aquilo que ele tem lá. Tive uma ligação muito produtiva com o primeiro-ministro Bibi Netanyahu de Israel, e não haverá tropas indo para Beirute, e quaisquer tropas que estavam a caminho já foram mandadas de volta. Da mesma forma, por meio de representantes de alto escalão, conversei com o Hezbollah, que concordou em cessar todos os disparos. Israel não atacará eles e eles não atacarão Israel. Essa foi a postagem que ele fez ontem. Bem, só para vocês saberem, caso alguém esteja surpreso, o Hezbollah tem disparado foguetes desde essa postagem. Mas de qualquer forma, houve uma grande polêmica que a Axios noticiou, dizendo que o presidente Trump estava gritando e xingando Netanyahu ao telefone ontem. Ninguém pode provar isso. E a Axios, sinceramente, se você acompanha este canal há um tempo, nos últimos 3 meses, acho que cobrimos umas 20 matérias da Axios que eram completamente falsas, muitas delas relacionadas a cessar-fogos que estariam prestes a ser assinados. Então eu não considero as reportagens deles tão confiáveis assim. Eles disseram que Trump estava xingando, dizendo coisas como "você só está vivo por minha causa" e "você estaria na cadeia se não fosse por mim", entre outros insultos. E quando eu li isso, pensei, isso simplesmente não parece, sabe? Eu sei que Trump perde a cabeça, mas não parece algo que ele diria para Netanyahu. Ele teria uma conversa firme com Netanyahu, com certeza, mas para mim soou falso. Não sabemos. Talvez nunca saberemos ou talvez um dia saibamos. Mas foi isso que Netanyahu tuitou um pouco depois. Esta noite falei com o presidente Trump e disse a ele que, se o Hezbollah não parar de atacar nossas cidades e cidadãos, Israel atacará alvos terroristas em Beirute. Muito bem. Nossa posição segue inalterada. As forças de defesa de Israel continuarão operando conforme o planejado no sul do Líbano. Então isso foi dito. Confira o que Bubba, do Bubba News, afirmou. Não há cessar-fogo entre Hezbollah e Israel. O ataque de foguetes ao norte foi um teste das defesas aéreas de Israel após os recentes ataques aos lançadores da Cúpula de Ferro. Israel vai responder de forma dura a esse ataque. Então, depois que o presidente Trump disse tudo isso, o Hezbollah ainda estava atacando, o que convenhamos. Alguém fez isso? Me surpreendi quando ele disse que ligou para o Hezbollah. Com quem ele fala lá? Quem decidiria parar de atirar assim? É só que estamos vivendo em um mundo de palhaços, eu juro. Está ficando cada vez mais palhaço. Acho que vou ter que pegar meu efeito sonoro de mundo de palhaços e usar em quase toda a história ultimamente, pelo jeito. Baba também disse, agora está ficando interessante. A Guarda Revolucionária do Irã está agora alertando os moradores do norte de Israel, incluindo Haifa, a Galileia e o Golã.
Toda a área no norte de Israel agora será considerada uma zona militar e pode ser alvo caso Israel ataque Beirute, no Líbano. O Irã também pediu aos palestinos que retomem suas terras. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que os Estados Unidos são diretamente responsáveis por violações do cessar-fogo contra o Irã e pelo descumprimento do cessar-fogo de Israel contra o Líbano. Washington é responsável por todas as consequências. Tudo bem. Tudo bem, Jack. O Irã sabe enganar o mundo com sua conversa. Eles enganam muitos no mundo. Ele e Baba disseram que Trump afirmou não ter ouvido diretamente do Irã sobre a suspensão das conversas com os Estados Unidos, mas, se for verdade, tudo bem. Citação do presidente Trump. Acho que temos falado demais. Ficar em silêncio seria muito bom. Trump está pensando no elemento surpresa que vem do silêncio, acrescentou Baba. Ele afirmou que silêncio não indica que lançaremos bombas e que manteremos o bloqueio firme como aço. Perguntado se Trump pode esperar o Irã, ele disse: "Posso esperar o tempo que o Irã quiser. Eles estão perdendo muito dinheiro." Vamos ver sobre isso. Ele disse: "Baba disse que ficar em silêncio é uma tática de negociação, mas cada dia de silêncio na mesa de negociações equivale ao Irã ficando mais forte no campo de batalha." Exatamente. E é exatamente isso que o Irã quer. Eles querem tempo. Você e eu sabemos que eles enfrentam crise porque o petróleo ainda é extraído e não há onde armazenar. Mas Baba disse, imprevisível, mas consistente com a forma como Trump age. Não é uma ameaça de força iminente, mas também não é exatamente uma abordagem suave. Considerando como a mente do Trump funciona, ele pode esperar até a final da Copa do Mundo, na sexta-feira, 19 de junho de 2026, para agir. Esse é meu aniversário. Eu não sabia que a Copa do Mundo acaba nesse dia. Sei que tem outros jogos, mas não entendo. Não assisto futebol nem o mundo. Sou um cara velho, prefiro beisebol, mas também não assisto. Mas eu sempre fui criado com o beisebol. Mas de qualquer forma, vou continuar falando sobre as questões desse negócio com o Irã. O Irã encerrou as negociações, como disseram ontem de manhã após eu enviar meu vídeo. O Irã encerra as negociações com os Estados Unidos e promete bloquear completamente o Estreito de Hormuz. Eles planejam bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb após encerrar as negociações com os Estados Unidos. E eu não sei se foi isso que fez o presidente Donald Trump entrar no modo de, sabe, Israel estava se preparando para fazer um grande ataque e eles ainda estão atacando no Líbano. Mas eu não sei se foi isso que fez ele ligar para Bibi naquele momento. Mas depois eles estavam noticiando isso um pouco mais tarde naquela manhã. E essa aqui era assim. A autoridade libanesa diz que o Hezbollah está pronto para um cessar-fogo total com Israel. Segundo quem? Axios. Eles estão prontos para um cessar-fogo total. O presidente Trump freou os bombardeios ontem, fazendo Israel e Hezbollah pararem de atacar o Líbano. Ainda continua acontecendo. Não sei se o Hezbollah estava mesmo pronto para um cessar-fogo total. Chamei isso de balela na hora. Balela. Mortadela agora parece boa, preciso dizer. Eu não sei porque gosto de mortadela. Sei que é coisa de criança, mas mortadela com mostarda é irresistível. Fala sério. Pause o vídeo, vai lá pegar isso pra gente e traz de volta. Beleza. Beleza. Eu sei que vocês vão dizer, você percebe o quanto isso é pouco saudável? Sim, eu percebo. É por isso que eu não como isso com tanta frequência. É feito de, você sabe, olhos de aranha. Eu sei. Eles moem tudo que é vivo, cada parte de cada ser vivo. Eu sei que mortadela não faz bem, mas olha, o gosto é bom demais. Me traz lembranças da minha infância. Disseram que mortadela com manteiga de amendoim é muito bom. Tudo bem. Israelense, desculpa, preciso voltar. Me perdi por um segundo. O exército israelense afirmou ter interceptado mísseis do Líbano, mesmo após Trump anunciar cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. Isso é desta manhã, do Insider Paper. O exército israelense, nesta terça-feira, alertou os moradores da cidade de Nabateah, no sul do Líbano, para evacuarem antes dos ataques planejados na região. À luz da violação do acordo de cessar-fogo pela organização terrorista Hezbollah,
o IDF é obrigado a agir contra ela com força. Então, toda aquela conversa de ontem não parece ter mudado nada, certo? Para sua segurança, vocês devem evacuar suas casas imediatamente e se deslocar para o norte do rio Zorani. Pronto, aqui estão algumas postagens de Amir Tsarfati, o que ele pensa sobre tudo isso. Ele disse que o Irã conseguiu com sucesso amarrar o Líbano ao seu próprio destino. A postura dos Estados Unidos é simplesmente embaraçosa. Acredite ou não, mais do que os próprios israelenses, são os libaneses que agora sentem que seu país se tornou um estado vassalo da República Islâmica. Com licença. Quanto a Netanyahu, ele provavelmente pagará um preço político alto na próxima eleição, a menos que demonstre coragem para atacar o braço do IRGC, baseado no Líbano, e terminar o trabalho. Ele disse que após a entrevista do ministro da Defesa de Israel ao Canal 14, o quadro está muito mais claro. As forças de defesa de Israel seguirão operando no sul do Líbano, apesar do acordo anterior em que os Estados Unidos pressionaram Israel a não atacar Beirute. O novo entendimento é direto. Enquanto o Hezbollah não disparar contra cidades e vilarejos israelenses, Beirute não será alvo. Mas no momento em que o Hezbollah abrir fogo, Israel atacará Beirute. O ponto principal é o seguinte: o Hezbollah concordou, na prática, em parar de atacar Israel sem garantir a retirada israelense de um único centímetro quadrado do território libanês. Estamos lá para ficar e continuar limpando a área até que o Hezbollah seja desarmado, um processo que pode levar meses ou talvez até anos, disse Amir. Aí está. Aí está, certo? O que mais? Este é um tweet de Ghalibaf, o cara do Irã. Ele disse: em minha conversa com meu irmão, Nabi Berri, o presidente do parlamento libanês, enfatizei que, se os crimes do regime sionista no Líbano continuarem, não só vamos interromper o processo de diálogo, mas também vamos nos posicionar firmemente contra eles. Viva a resistência! Viva a defesa da pátria! Viva! Eu ia dizer algo que alguns de vocês não iriam gostar. Viva a Irmandade dos povos iraniano e libanês. Pronto. Fale para ele ir comer um taco ou algo assim. Tudo bem. E aí? Caso contrário, vamos pular isso. Vamos para Amir Tsarfati compartilhou isso no Telegram. Ele disse: a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia lançou um ataque em grande escala na noite passada contra Kiev, a capital da Ucrânia, e disparou dezenas de mísseis também contra alvos civis. 4 mortos e cerca de 60 feridos em Kiev. 6 mortos e cerca de 30 feridos no ataque à cidade de Dnipro. Kiev sofreu danos significativos. Peço que orem pelo povo da Ucrânia neste momento. Eu vi um vídeo disso por toda parte esta manhã e foram ataques graves, ataques sérios. Terremotos. Nas últimas 24 horas, 37 acima de 4.0, 14 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0. Tudo bem. Vamos para o mundo dos palhaços. Venha comigo. Pegue uns sapatos grandes, talvez um nariz vermelho, e não pise na algodão doce. É muito pegajoso. Robô humanoide limpa o primeiro apartamento nos Estados Unidos. Um robô humanoide entrou em um apartamento em São Francisco e limpou tudo. É verdade. O nome do robô é Gatsby. Gatsby se descreveu como um serviço de limpeza sob demanda em São Francisco, que usa robôs humanoides em vez de faxineiros humanos. Você abre o app para iOS, escolhe um horário e um robô vai até sua casa limpar seu apartamento. Isso não é um aspirador de pó robô. Gatsby diz que usa robôs humanoides em tamanho real que andam pelo apartamento e cuidam de tarefas como lavar a louça, limpar superfícies, pisos, arrumar a cama e dobrar roupas. O preço também faz parte do atrativo. Gatsby diz que cobra uma taxa fixa de $150 por limpeza, independentemente do tamanho do apartamento. Isso significa que um estúdio e uma cobertura custam o mesmo, sem gorjetas, taxas ocultas ou sobretaxas, de acordo com a empresa. Por apenas $150, você pode ter um robô que talvez te persiga com uma faca. Acrescentei isso só para dramatizar.
Desculpa, usei isso de novo, mesmo tendo dito que não faria. Por US$ 150, você pode ter seu apartamento limpo por um robô. Ou não. Ou não, eu vou só pegar um copo de água bem gelada em vez disso. Não quero isso. O futuro que planejaram pra gente é incrível. Sabe, eles não querem que a gente trabalhe. Eles querem tirar todos os nossos empregos. Eles não querem que a gente limpe nossa casa. O que as pessoas vão fazer? Sem emprego, não vamos conseguir comprar nada. Não estaremos aqui. Tenho um encontro com Jesus em breve, assim como muitos de vocês. Então, não me preocuparia com isso. Estamos atrasados. Vamos ler comentários do dia? Rita, houve um tempo em que escolhi seguir sozinho minha jornada. Que bagunça eu fiz da minha vida, mas o Senhor me levantou e me trouxe de volta para Ele. E eu nunca mais vou caminhar sozinho nessa jornada. Na verdade, vou seguir os passos dele e caminhar em fé com Ele. Senhor, assuma o volante da minha vida. O Senhor está no controle, Pai. Obrigado. Lindo comentário, Rita. Doug, muitos estão em dificuldades. Permita que o Senhor te dê paz. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, versículos 28 a 30. Amém. 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 Obrigado. Ellison, enquanto esperamos, enquanto aguardamos por ele, vamos incentivar uns aos outros. Deixe-me tentar de novo. Enquanto o aguardamos, vamos incentivar uns aos outros. Lembrem uns aos outros de suas preciosas e magníficas promessas. Encorajem uns aos outros com palavras sábias. Lembrem uns aos outros de se alegrarem nele sempre e em todas as coisas darem graças. Ele já venceu. Amém, irmã, ele venceu. Amém. Janete, obrigado, Tom, por proclamar o Evangelho todos os dias. Eu amo e preciso ouvi-lo todos os dias. O amor que nosso Salvador tem por nós. Sabe, eu proclamo o Evangelho todos os dias porque há tantas pessoas perdidas e porque eu mesmo preciso ouvir o Evangelho todos os dias. Eu preciso me lembrar que Jesus deixou um trono no céu para me resgatar e ele fez o mesmo por você. Ele deixou um trono no céu para vir aqui, nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo e veio aqui para derramar seu sangue e pagar pelos seus pecados com o seu sangue. Esse era o plano eterno desde a eternidade. Deus enviaria seu Filho unigênito caso a humanidade caísse em pecado, e caímos precisando de resgate. Todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E Deus não apenas disse, a humanidade pecou, então esqueça. Não, ele não é assim. Não, ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê em Jesus não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Jesus veio aqui, o Cordeiro de Deus. Nunca deixe ninguém te dizer, Jesus foi um grande profeta, um bom e sábio mestre, mas que final ruim ele teve. Eles não fazem ideia de que foi por isso que Jesus veio aqui, para derramar o seu sangue. Sabe por quê? Porque ele te ama e me ama tanto que veio aqui para resolver o problema do pecado. É assim que você é salvo. O mais difícil é reconhecer que precisa de um Salvador e se humilhar. Mas você diz a Jesus, Jesus, eu sou pecador. Admito e reconheço que tenho uma dívida impagável. Nada do que eu faça vai pagá-la. Mas o Senhor fez isso. Veio do céu e morreu uma morte de criminoso, derramou sangue precioso. Então, Senhor, eu estou tendo fé no teu sangue, que ele vai remover completamente o meu problema com o pecado e vai me lavar, me deixando branco como a neve. E eu creio que o Senhor foi pregado na cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Preciso de um Salvador. O Senhor é o Salvador do mundo. Agora deposito minha fé e confiança no Senhor. E nesse momento de crença no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, você é salvo. Você está selado até o dia da redenção. Ele não vai deixar você sair da mão dele. Percebe o quão milagrosas são essas coisas? O Deus Altíssimo enviou seu Filho unigênito, porque deseja passar a eternidade com você, mas é preciso usar seu livre-arbítrio para isso. Você tem que escolher acreditar nesse evangelho. Se você ouvir isso e pensar, agora não, vou deixar para depois, sabe? Sabe de uma coisa? O tempo é curto. Está chegando um período que é.
Eu juro, se eu pudesse te dar um vislumbre de 10 segundos do que vai acontecer depois do arrebatamento, você estaria implorando para que eu compartilhasse o evangelho com você agora mesmo. Você perguntaria: como evito o que vi agora? Jesus pagou por nós com seu sangue, não rejeite esse pagamento feito em seu favor. Ele quer passar a eternidade com você. Nós merecemos estar no paraíso, na família imediata de Deus? Absolutamente não. É tudo pela graça dele. Somos salvos pela graça. Isso é um presente não merecido, um favor imerecido. Somos salvos pela graça, por meio da fé no que Jesus fez por nós. Você pode ser salvo agora mesmo. Não adie isso, o tempo é curto. Você sabe que é. Até mesmo algumas pessoas seculares no mundo, basta conversar com todas as pessoas que estão criando IA, que estão dizendo: eu não sei se meus filhos vão chegar ao ensino médio. Estamos nos últimos dias. Então, leve isso muito a sério. É de longe a decisão mais importante da sua vida. Ok, fique a sós com Jesus e converse com ele. Se parecer verdade, vá até Jesus e fale com ele. Tudo bem. Na oração desta manhã, orei por você, pois orei por todos que assistiriam a este vídeo, incluindo você. Goste ou não, você foi alvo de oração hoje. Se não formos arrebatados hoje, e por que não? Hoje é um ótimo dia para o arrebatamento. Se não acontecer, se Deus quiser, vejo vocês amanhã. Amo vocês.